trabalhava lá, depois fechou e eles criaram o Centro Lanceiro de Maria. Então esse grande amigo, que era diretor da casa, retornou à pátria espiritual. Então nós vamos dedicar essa reunião hoje a ele, a esse companheiro incansável do trabalho, dedicado, né? E vai fazer falta nos nossos dias, fisicamente, porque como espírito ele vai estar conosco na nossa jornada. Assim que ele puder, já vir nos auxiliar nos nossos trabalhos, mediúnicos, mas também nas reuniões. Então vamos dedicar a ele. Eu peço a todos, né, que vamos fazer bons pensamentos para que ele, já no plano espiritual, possa ter o seu desprendimento, né, seguir a sua jornada, né, mas também vamos mentalizar os seus familiares que ficaram, para que eles possam serem consolados, especialmente a sua esposa Angélica, uma irmã tão querida, tão cara aos nossos corações. Nós vamos estar sempre vibrando positivamente por elas. Meus amigos, durante essa reunião, após essa reunião, nós vamos estar fazendo o atendimento fraterno. Quem quiser conversar, estarei aqui, a Rita, a Sejane, vamos estar à disposição. Temos também a biblioteca com os livros ali à disposição. O Iara está lá, né, para quem precisar. Então, para quem quiser pegar algum livro emprestado, se quiserem também deixar algum nome no caderno de oração, para que a gente possa colocar no grupo de segunda-feira. Esse grupo faz um trabalho de oração à distância. Eles reúnem virtualmente e oram para aquelas pessoas que estejam necessitadas. E esse trabalho tem produzido frutos maravilhosos, curas, né, ajudando pessoas do outro lado do mundo, no Japão, nos Estados Unidos. Porque a oração não tem barreira, o nosso pensamento não tem barreira e viaja mais rápido do que a velocidade do som, não é isso? Então basta a gente fazer um pensamento positivo. Ao final também, quando a gente for fazer a nossa prece, durante o passe, nós vamos dedicar ao nosso querido João. E hoje, antes de passar para a Denise, gostaria de saber, né, dos nossos visitantes. A Denise, que vai fazer o estudo da noite para nós. Não, tem mais É o nosso amigo, né? Me desculpa, né? Pode se apresentar? Zé Nilton. É de Pirinópolis mesmo. E como ficou sabendo da nossa casa, Zé Nilton? Sigo no Instagram. Que bom. Que bom. E é a primeira vez numa casa espírita também? Já participava antes, fiquei um tempo sem ir, mas querendo voltar agora. Seja bem-vindo, viu? Estaremos aqui sempre aos domingos às 19 horas e às quarta-feiras às 19 horas, tá bom? Todos são bem-vindos. Boa noite a todos. Mais uma vez eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês, porque esse convite ele é para me chamar para o estudo. A cada palestra que eu pego, falando isso com a Aguinaldo, eu sinto um chamado para eu aprofundar ainda mais nos estudos da doutrina. Então, eu vou mais uma vez compartilhar com vocês o que eu venho estudando, o que eu venho aprendendo. Como o Aguinaldo falou, hoje não é um dia fácil para a gente, é um dia emotivo, né? Nós despedimos no plano carnal, material, do nosso um grande amigo. O João, eu tive a oportunidade de já dizer isso a ele pessoalmente, mas eu quero deixar registrado. Inclusive, quero dedicar a palestra hoje a ele. E quando eu fui montar a palestra, eu pedi muita guiança. E eu não estava entendendo o que vinha chegando para mim. Os textos, as ligações, eu falava, gente, parece que nada está fazendo muito sentido. Por quê? E hoje, com o desencarne dele, né, o sepultamento, e quando eu terminei a última palavra da palestra, eu falei, agora eu entendi.
Então é muita emoção para mim. O João foi um cara que me apresentou o espiritismo, a doutrina espírita, com muita leveza e alegria, que era muito a característica dele. Então, quando eu cheguei a primeira vez no Lanceiros de Maria, que é o centro que ele era dirigente, eu estava em crise. E uma crise porque eu não sabia absolutamente mais o que eu fazia com o quadro de depressão da minha mãe. Eu já tinha tentado todos os caminhos e aí eu cheguei e fui buscar o trabalho lá do Lanceiros. E aí ele foi me convidando ao trabalho mediúnico. Então, muito do que dessa jornada de eu estar aqui hoje, eu devo ao convite a esse grande amigo. Então, eu espero que vocês possam também entender, dentro, à medida que a palestra for acontecendo, de que lugar é esse que eu estou falando, quando eu falo da crise. Muito obrigada. Conseguiu? Tá bom. Você acha que está gravando? Era isso que você estava falando? Não, né? Está gravando. Eu vou... Som. 1, 2. Eu aprendi com o meu marido DJ. Então, gente, eu vou tentar hoje fazer um formato de ficar aqui nessa posição, que normalmente eu pego o microfone e saio andando. Não vou sair andando, vou tentar isso aqui, acho que estou sentindo. Quando igual eu falei, tá saindo o som? Tá. Ah, tá. Quando eu comentei com vocês que eu pedi guiança mesmo, me mostre um tema para a palestra. Num determinado dia, apareceu o título, o significado espiritual da crise. Isso, na verdade, é uma palestra do Pathwork, que é um trabalho que eu já trouxe aqui numa outra palestra, que é um trabalho canalizado, é um trabalho terapêutico. E aí eu falei, não, mas eu não quero falar de novo do Pathwork, dentro do Pathwork. Algumas coisas vão estar ligadas, mas eu queria realmente fazer esse foco dentro da doutrina espírita. Então, eu comecei a lançar algumas perguntas dentro daquilo que eu estava estudando. E a minha primeira pergunta foi, o que é a crise? E como a doutrina espírita explica a crise? Porque lá no texto do guia, do Pathwork, que algumas coisas eu vou pontuar aqui, eu já tinha estudado. Inclusive eu trabalho com isso. Mas eu queria ver dentro do viés da doutrina. E aí eu cheguei numa frase. A crise é uma tentativa da ordem natural e cósmica do universo de proceder mudanças. Inclusive, eu destaquei natural e cósmica do universo, por quê? Porque a crise está ligada a essa ordem maior, a essa guiança maior. Para quê? Para as mudanças. Então, eu meio que acredito que eu já respondi. A pergunta é, o que vem antes, a mudança ou a crise? O que vocês acham que vem primeiro? O ovo ou a galinha? A gente responderia de imediato a crise, não é? Mas não é. O que vem primeiro é um chamado para mudança. Como eu não estou consciente de mim, no meu equilíbrio interno, na minha presença
eu não entendo os sinais que a vida vai me dando para um pedido de mudança. Como essa mudança não ocorre, inevitavelmente eu vou ter o quê? Uma crise. Por quê? Se a mudança ela é obstruída pelo ego, o resultado é uma crise. Então, quando uma mudança não está sendo feita, seja dentro de nós ou fora, que não está em consonância com o universo, uma crise aparece. Então é o seguinte, eu estou no movimento da vida. E aí, de repente, a gente já vivenciou, né, todos nós experimentamos isso, que às vezes eu tô lá e começa um monte de coisa a entrar, a complicar minha vida, meus projetos. Por quê? Porque esse não é o movimento que está sendo solicitado. Então você para e olha. Eu quero trazer um exemplo mais simples ainda. Um exemplo que muitas vezes acontece no nosso cotidiano. Vamos imaginar que nós estamos aqui hoje, nessa reunião aqui no centro, e tem pessoas que a gente sempre encontra, nós já temos amigos, né? Porque vai virando uma família, né? Uma comunidade, nós estamos tão próximos, né? Nessa caminhada. Aí, num determinado dia, eu chego aqui e uma amiga querida daqui do centro, uma irmã, me cumprimenta, mas de uma forma muito fria. Fala, oi, tudo bem, amiga? Como é que você tá? Oi, tudo bom? Aí eu começo. Ai, meu Deus, será que eu falei alguma coisa para fulana que ela tá com raiva de mim? Ai, eu não sei. Será que ela tá chateada comigo? Mas o que eu fiz? Eu não fiz nada, não falei, não me recordo. Aí começa o quê? Uma avalanche de pensamentos negativos. Isso vai me gerando o quê? Um nível de ansiedade e um sentimento de que eu estou sendo o quê? Rejeitada por uma amiga tão querida. Pronto, bastou um oi mais fechado, mais frio, e a mente já me levou num espaço horrível. Então, o que aconteceu? Nós não estamos falando de mudança e crise? Aí a minha crise interna foi, eu me senti excluída, rejeitada, eu estou numa crise emocional. Olha, Denise, mas qual era a mudança? Bom, a mudança aqui, num exemplo tão simples e corriqueiro, é que eu não observei que pudesse estar tendo uma mudança com aquela minha amiga. Eu já concluí e comecei a sofrer por uma conclusão errônea, onde eu poderia simplesmente chegar para ela e falar assim, amiga, tá tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa, eu posso te ajudar? Se você quiser conversar, eu estou aqui. Então, por que eu dei esses exemplos tão simples? Porque é isso, a crise ela não começa de algo gigante, ela começa de pequenos movimentos que eu começo, aí, se eu não faço o movimento de ir conversar com a minha amiga, eu começo a afastar dela, porque eu já estou me sentindo rejeitada, aí na defesa eu vou falar, tá bom, não quer conversar comigo, também não quero conversar com você, e aí começa. Eu peguei um exemplo com amigos, mas isso poderia ser com qualquer situação, tá? Mas vamos continuar um pouquinho mais. Então a crise, ela traz à tona um desequilíbrio que estamos vivendo e não sabemos conscientemente que estamos vivendo. Porque eu não falei que a mudança vem primeiro, que é o chamado para a mudança? Então, se eu não estou consciente de que eu preciso fazer uma mudança,
Primeiro que eu não sei nem por que eu preciso mudar, porque eu não estou prestando atenção nos sinais. Mais um exemplo. Agora eu vou pegar um exemplo de casais. É bem comum entre um casal, um virar para o outro, falar, mas você fez isso, você não fez assim, e trazer as pontuações do que não está bom. E na maioria das vezes nós reagimos como? Ah, mas você também não presta atenção em nada que eu faço? Você já vai para defesa. Só que você perdeu a oportunidade de parar, escutar o seu companheiro e dizer, pera lá, deixa eu entender de que lugar ele está falando comigo. Deixa eu entender o que é meu e o que é dele. Porque aí eu posso abrir um diálogo com ele não violento, onde eu vou estar aberta a dizer, por que você está falando isso? Deixa eu entender melhor, de que lugar é esse que você está falando isso para mim? Então eu estou dizendo o seguinte, eu quero te escutar e se for necessário, eu estou disposta a fazer uma mudança. Por ele, em primeiro lugar, fazer essa mudança interna. Por ele e pela relação. Vou de novo repetir. Toda experiência negativa, toda dor é o resultado de uma ideia errada. Se eu estou sofrendo, se eu estou tendo uma crise, investigue porque tem uma ideia errônea, uma ilusão. Você está sofrendo por algo ilusório. No fluxo não tem crise. No fluxo onde você está, não há crise. Então, só enfatizando. Então, se essa mudança ela é obstruída pela vontade, que aqui eu vou chamar de ego, que é o quê? Dentro da doutrina nós usamos os termos quais? O orgulho, a vaidade, a obstinação. O resultado é uma crise a fim de tornar possível a mudança estrutural. Gente, a crise, ela vai balançar. Aí, ó, quem não sabe falar sem mexer as mãos, né? A crise vai balançar, vai tirar aquilo que está aparentemente calmo e resolvido. Porque, na verdade, então, o que eu falei no começo? Por que eu fui lá para o Lanceiros? Porque eu estava vivendo uma crise. Uma crise pessoal, porque era a relação ali com a minha mãe, que eu não estava entendendo o que mais que eu podia fazer. E uma crise também da Denise profissional, que eu falava, como que eu não consigo entender o caso da minha mãe? Imagina, né? Que obstinado, que ideia, né? Me cobrar algo. Então, eu precisei tirar as minhas defesas, as minhas certezas, e chegar, e foi isso que eu fiz. O dia que eu cheguei lá no Lanceiros, eu simplesmente olhei para o João e falei, eu não sei mais o que eu faço. A minha mãe está muito mal. Que ele, com aquela capacidade, aquele sorriso lindo, simplesmente falou, tá tudo certo, minha irmã. Tá tudo certo. Quanto mais dolorosa a crise, mais a consciência que comanda a vontade vai obstruir a mudança necessária. Olha o nó que nós nos colocamos. Quanto mais dolorosa a crise, mais a consciência
a presença, a vontade, lembra que eu liguei a vontade ao ego, vai obstruir a mudança necessária. Eu não falei um pouquinho atrás dos pensamentos negativos? Pois bem, a vontade aqui, o ego, ele vai trazer uma avalanche de pensamentos negativos. Ele vai dizer para você, não vai mexer com isso não, larga disso, não vai dar certo não, deixa quieto. Não, você está pensando em sair do seu trabalho, procurar um projeto novo. Não, faz isso não. Você vai deixar o certo pelo duvidoso e aí você vai se amarrando, porque você não observou as mudanças. Uma doença, uma crise, uma doença se instala. Dependendo da doença, é difícil de ter que lidar com isso, né? Se antes da doença ser instalada, essa crise que eu tenho que olhar para ela, eu tivesse feito a mudança, e às vezes a mudança é um convite simples. Hoje, entra na internet, lá no Instagram, está lotado de posts dizendo que faça exercício físico, se alimente adequadamente, tenha os seus momentos de repouso, cuide da sua mente, do seu espírito, faça orações, faça uma boa leitura. Só que nós não vamos. Então eu estou muito estressada, muito cansada, mas eu não, porque nós temos uma cultura hoje, e eu vejo isso muito entre as mulheres. Não estou desqualificando que o homem não sinta isso, mas é pela carga ainda que a mulher tem com os filhos, com a casa. Sinto ainda muito, que é a cultura de que se eu estou trabalhando muito, eu estou no caminho bom, porque eu estou produzindo muito. E vamos começar a questionar isso. Então, gente, nessa primeira parte, eu quero chegar nesse lugar, nessa conexão, de que o processo de mudança tem algo divino. A crise chegou, agradece. E diga, meu Pai, eu quero entender isso. Não dizem pra gente que a gente escolhe o pai e a mãe? E as experiências que vamos passar? Maria disse o quê? Lembra aí? O que era o título? Quando o anjo chega para ela e fala... Ai, gente, eu com essas frases... O que Maria fala, gente? Senhor, eis aqui a sua serva. Faça em mim a sua vontade. Maria fez isso quando recebeu a notícia da vinda de Jesus. E nós, no nosso dia a dia, com coisas pequenas, Senhor, faça em mim a sua vontade. Quando eu fui preparar essa palestra, o que eu mais disse, Senhor, que eu possa ser guia neste momento das suas palavras. Me ajuda. Me ajuda a entender tudo isso. Eu lido com crises das pessoas praticamente todos os dias. Todos os dias eu agradeço profundamente por poder fazer isso. Então, se nós estamos falando que o processo de mudança tem algo divino, nós estamos falando que a mudança é igual à vida. Gente,
a vida, a natureza, está em profunda mudança o tempo todo. Olha lá fora, observa. Aqui talvez nós não temos aquelas estações do ano tão definidas para entender, entrou o outono, agora está vindo o inverno, a primavera. Mas nós não precisamos dessas estações tão definidas. Às vezes você está andando, você olha assim, olha que legal, a árvore agora está toda florida. Então, a mudança, ela é parte integrante da vida. Se eu resisto a esse movimento, eu estou resistindo ao quê? A vida dentro de mim. Então, se há um chamado para mudança, eu me conecto conscientemente e digo o quê? Eu aceito, Senhor. Só me mostre os caminhos. Mas eu aceito. Eu confio. Onde existe vida, existe mudança permanente. Somente os que ainda sentem medo e negatividade, os que resistem às mudanças, veem a mudança como algo que se deve combater. Isso é muito importante. Ver a mudança, o chamar para a mudança como algo ruim, né? Eu vou sofrer, isso não vai dar certo, eu estou sozinha, e aí vem. Eu não dei o exemplo da capacidade que nós temos de criar na nossa mente todo um cenário, e às vezes, esqueci de falar. Aí você chega para a amiga e fala assim, amiga, tá tudo bem? Ela fala, não, eu estou morrendo de dor de cabeça. Não tinha nada a ver com você. Então, nesse caso, quem resiste, eles resistem à própria vida e ficam ainda mais confinados ao sofrimento. Então, vamos lá. Kardec, em seus estudos, indo além da comprovação da alma, além de provar a existência do espírito, a alma, que nós podíamos nos comunicar a eles e eles a nós, ele foi para um segundo momento do trabalho dele e ele começa a investigar como devem viver os homens para serem espíritos felizes. Ou seja, como devemos viver para que, de posse dos conhecimentos que o Espiritismo nos oferece, possamos nos libertar das injunções que nos prendem ao processo de sofrimento aqui e após o nosso desencarne. A partir desse momento, eu, além do Livro dos Espíritos, de Kardec, eu usei muitos estudos com Jorge Elahá, que eu tive o prazer de conhecer no congresso em Uberlândia, conheci assim, né, de vê-lo pessoalmente, e fiquei encantado com a forma didática como ele trazia. Então, trazendo as minhas referências. Kardec investiga a vida do homem e, observando mais detalhadamente o fenômeno do comportamento humano, suas obras desenvolvem um aspecto moral extremamente significativo. Então, se lá atrás eu estava falando no conceito da mudança, do medo da mudança, da resistência do ego e dos comportamentos, aqui nós vamos entender como que tudo isso foi e como que Kardec começa então com os espíritos questionar isso. Então, lá da questão 614 até a 619A, tem-se os estudos sobre as leis no Livro dos Espíritos, tá? Sobre as leis morais, Kardec questiona como devem viver os homens.
E aí eu estava olhando a 614A, que eu já tinha trabalhado aqui também, né? Inclusive, eu percebi, depois ao final, talvez vocês tenham essa sensação de que disso aqui saem vários outros temas vão saindo, né? Bom, então, as leis morais, elas estão contidas no terceiro livro, lá no Livro dos Espíritos. E no terceiro livro lá, ele vai falar sobre as leis morais, lei divina ou natural. Então, a partir de agora, nós já estamos tentando entender aquilo que nos foi colocado pelo grande mestre, Jesus, e que foi codificado através dos Espíritos e ensinamentos que Kardec nos trouxe. Bom, são 10 leis, tá? A lei de adoração, do trabalho, de reprodução, de conservação, lei de destruição, que eu destaquei, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade, que na verdade é a lei maior que engloba todas as outras. Mas, para o nosso estudo da noite, nós vamos... O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a lei, questão lá, 614. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer. E ele não é infeliz, porque senão, porque se afasta dela. Aí, a nossa guiança. Leitura, conexão com as palavras do mestre. Aí, eu vou dar um enfoque um pouquinho na lei de destruição. No capítulo 6, então, na lei de destruição, ele vai falar, questão 728. A destruição é necessária? É preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Porque o que chamais de destruição é uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres humanos. Então aqui ele está trazendo destruição como transformação. E aí nós vamos pensar, nós encarnados, a destruição maior que vamos, a transformação mais profunda será a finitude dos nossos corpos aqui nessa encarnação. E aí, gente, eu já tinha preparado isso aqui hoje. E hoje eu fui ver e está ali na presença de um grande amigo. E entendendo que é isso mesmo. A morte existe e é real. Ela não é um fenômeno que trata da essência do ser. É um fenômeno que trata a parte física do ser. A destruição dos corpos é necessária. É necessário que o corpo se desfaça para começar o trabalho de aprimoramento. É necessário que exista destruição e a reconstrução dos corpos para que novos ensaios de reencarnação desabrochem de maneira muito mais rápida. Aí você diz, nossa Denise, mas você saiu de crise do dia a dia, você foi lá parar lá na morte, que é o nosso maior temor, a maior crise, ou seja, a maior destruição ou transformação? Sim, sim. Por quê? Porque nós vivenciamos pequenas mortes com suas destruições e transformações no nosso dia a dia aqui nessa dimensão. A morte do ego, a morte da minha vaidade, a morte do meu orgulho, a morte do meu egoísmo e assim vai. Então,
O convite aqui hoje é que você possa, com confiança, leveza, entrega e fé, permitir olhar para as suas crises com acolhimento, amorosidade. E, acima de tudo, seja um aprendiz nessa grande jornada chamada vida terrena. E a próxima vez que uma crise vier, agradeça, meu irmão. Ontem eu tive que sair daqui correndo. Minha mãe estava em crise e eu também entro junto com ela. E eu agradeço por ter a oportunidade de dar a ela, retribuir tanto que eu recebi. Ontem, nos seus momentos de lucidez, eu peguei ela e o Fábio de cobaia, né? Fui marcar o tempo da minha palestra e eu fiz essa palestra para ela. Ela ficou extremamente tocada. Então, o que nós podemos fazer por nós, pelo nosso irmão, é isso. Dizer, está tudo bem. Vamos ser aprendizes das nossas crises. E eu quero, neste instante, convidar o meu parceiro nessa jornada aqui terrena. E nós vamos cantar uma música. E a letra fala exatamente disso, de sermos aprendizes. E ao final eu não. Olha, você falou que é com ele, você vai Não. Assim, eu vou colocar a letra. Gente, vocês não vão querer isso. Aí vai ser uma crise. Meu ego não está. Preparado. Nossa, meu timing tá maravilhoso. Você viu? Fiquei. O trem de ontem foi bom. Então, a música, tudo bem? Aprendiz. Vamos cantar junto, gente. Quem conhece a letra. Pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão consciente, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei suas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. E a dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor
com essa letra. Eu agradeço a vocês e dizer, gente, só existe um caminho. O caminho de sermos conscientes, conectados a nós, pedindo guiança em nossas preces e nas leituras edificantes. Está tudo aí. E um bom ombro amigo ajuda bastante. Nós ainda temos um minutinho. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, algum comentário para a Denise? Sejane? Quando você trouxe a lei de distribuição, eu lembrei que na época da pandemia foi uma das coisas que eu mergulhei, porque eu queria compreender o que se passava. Eu acho que foi justamente aquela compreensão que ele procurou que tivesse uma crise. Porque havia muito medo, muita desinformação, havia assim, mais porquê do que para quê, né? E eu fui ler que era necessário algumas coisas, elas vêm para trazer essa mudança. Claro que a vida é algo muito difícil, né? Trouxe morte, trouxe doença. E eu sei que lá também está escrito que essas coisas poderiam ser evitadas. Todas essas crises, todas essas coisas que acontecem, né? Que comovem o mundo, elas poderiam ser evitadas com nossas posturas, né, diferentes, com o cumprimento das demais leis, né? E é só isso. Então, foi só uma lembrança que realmente muitas das crises elas vêm por falta de objetivo nosso, né? Por falta da gente ter essa compreensão. Igual você fala, né, da mudança. A mudança, ela mexe mesmo, ela traz esse movimento, né? Então, essa falta de ouvir o Deus que fala em nós. Perfeito. E esse Deus que fala em nós nos conectamos muitas vezes numa prece, ou às vezes na fala de um amigo, ou às vezes na leitura de um livro, ou às vezes procurando a ajuda de um profissional. Ela vem de várias maneiras. Mas eu preciso não resistir. E de novo, Senhor, seja feita a sua vontade em mim. Meus amigos, acho que o nosso tempo esgotou. Nós vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, que é a prece, o passe e a água frutificada.